Marcos, um jovem de 27 anos, vivia sozinho em um pequeno apartamento no centro da cidade. Após um longo dia de trabalho, ele costumava relaxar jogando videogame até tarde. Era uma rotina comum, sem grandes eventos, até aquela fatídica noite. Por volta das 2 horas da manhã, Marcos foi abruptamente despertado por um som estranho. Era como se algo estivesse sendo arrastado na sala. Ele abriu os olhos, confuso, pensando que poderia ser apenas um sonho. Mas o som voltou, mais alto e mais próximo. Sentado na cama, ele tentou racionalizar. Talvez seja o vento ou um rato. Mas havia algo diferente naquela noite. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. A luz da rua que normalmente iluminava a cortina estava apagada, deixando o quarto mergulhado na escuridão total. Marcos respirou fundo, levantou-se e caminhou até a porta do quarto. Quando abriu a porta, ele congelou. No corredor estreito havia uma figura alta e magra. Era difícil discernir os detalhes no escuro, mas os olhos... os olhos! Eles brilhavam como brasas, fixos nele, penetrantes. Marcos tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Então, a figura inclinou a cabeça, como se o estivesse estudando, e uma voz grave e distorcida ecoou pela casa. Eu fui convidado. Você se lembra? A frase parecia não fazer sentido, mas ela despertou uma memória há muito esquecida. Há anos, durante uma brincadeira de tabuleiro ou Ouija, Marcos e seus amigos invocaram algo. Ele nunca acreditou que era real, até agora. O ser começou a se mover lentamente em sua direção. Marcos recuou, coração disparado, e correu de volta para o quarto. Ele trancou a porta, colocou uma cadeira para barrar a entrada e pegou o celular, mas nenhum número funcionava. A tela do telefone mostrava apenas estática. Do outro lado da porta, as batidas começaram, lentamente no início, mas com força crescente. Cada golpe fazia a madeira ranger, como se estivesse prestes a ceder. O ar no quarto estava gelado e Marcos começou a hiperventilar. Ele fechou os olhos, esperando o pior. Então silêncio. Quando abriu os olhos novamente, já era manhã. O quarto estava iluminado pela luz do sol e tudo parecia normal. Até que ele entrou no banheiro e viu o espelho. Nele estava escrito em letras trêmulas: Eu voltarei. Desde aquele dia, Marcos não conseguiu dormir sem todas as luzes acesas. Mas algo em seu apartamento mudou. Às vezes, no silêncio da madrugada, ele ainda sente que não está sozinho. E você, já sentiu algo assim? Conte nos comentários. Mariana era uma jovem arquiteta com uma carreira promissora. Após anos economizando, decidiu alugar seu primeiro apartamento sozinha. Escolheu um prédio antigo em uma área central da cidade, atraída pelo charme rústico do lugar. Tetos altos, grandes janelas e aquele som peculiar de madeira rangendo sob os pés. Apesar disso, desde o primeiro dia, algo a deixava inquieta. Era como se o ar do lugar estivesse carregado, como se houvesse algo escondido sob a superfície tranquila. Logo na primeira noite, enquanto organizava suas coisas, ouviu o som de risadas abafadas vindo do corredor. Era um som estranho, leve, mas inconfundível. Mariana achou que fosse algum vizinho, talvez uma criança brincando. Quando abriu a porta para verificar, encontrou o corredor vazio. Um frio percorreu sua espinha, mas ela preferiu ignorar. Os dias passaram e os ruídos continuaram. Às vezes, ouvia passos leves pelo apartamento acima do seu, mesmo quando os moradores não estavam lá. Outras vezes, o som de algo caindo a fazia se sobressaltar. Mas, ao verificar, nunca encontrava nada fora do lugar. Foi em uma dessas noites que algo realmente bizarro aconteceu. Por volta das 3 da manhã, Mariana foi despertada por uma batida suave na porta de entrada. Ainda meio sonolenta, hesitou, mas decidiu verificar.
Ao abrir a porta não havia ninguém lá, apenas o corredor vazio e mal iluminado. Porém, no chão, havia algo que não estava antes. Uma boneca de porcelana. A boneca era antiga, vestida com um vestido azul desbotado e tinha um sorriso perturbadoramente largo. Mariana não sabia de onde tinha vindo, mas, por algum motivo, sentiu um desconforto imediato. Decidiu deixá-la do lado de fora e voltou para o quarto. Na noite seguinte, o estranho se tornou aterrador. Enquanto tentava dormir, ouviu novamente um som baixo e contínuo, como sussurros. Quando acendeu o abajur, não viu nada de anormal no quarto. Foi então que notou algo no reflexo do espelho do guarda-roupa. No quarto ao lado, havia uma criança parada, com cabelos desgrenhados e olhos fundos. A criança estava de costas, imóvel, como se estivesse olhando para algo no chão, com o coração disparado. Mariana virou-se rapidamente na direção do quarto, mas ele estava vazio. Voltou o olhar para o espelho, mas agora não havia nada lá. Ela tentou se convencer de que estava cansada, mas a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais intensas. Marcas de mãos pequenas começaram a aparecer pela casa, primeiro nas paredes do corredor e, depois, em lugares improváveis, como o espelho do banheiro e a janela do quarto. Mariana limpava, mas elas sempre voltavam. Decidida a entender o que estava acontecendo, começou a investigar a história do prédio. Descobriu que, há décadas, uma menina chamada Beatriz havia desaparecido misteriosamente enquanto brincava no corredor. O caso nunca foi resolvido, mas havia relatos de que ela carregava uma boneca muito semelhante à que Mariana encontrou. Convencida de que a boneca estava relacionada aos acontecimentos, Mariana decidiu se livrar dela. Levou-a para um parque distante e a enterrou. Sentiu-se aliviada ao voltar para casa, mas, naquela mesma noite, tudo piorou. Por volta da meia-noite, foi acordada novamente por sussurros, mas, desta vez, eles vinham de dentro do quarto. Quando abriu a porta, lá estava a boneca, sentada no chão, com o mesmo sorriso inquietante. O rosto da boneca parecia ter mudado. Os olhos estavam mais fundos e a expressão parecia viva. Mariana não conseguiu mais ficar na casa. Mudou-se no dia seguinte, mas os eventos não terminaram. Mesmo em seu novo apartamento, ela ouve risadas no meio da noite e as marcas de mãos continuam aparecendo em suas janelas. E você? Ignoraria algo assim? Nem todas as crianças querem apenas brincar. Essas foram as histórias de hoje no Relatos Sombrios. Espero que você ainda consiga dormir esta noite, ou pelo menos que tenha coragem de apagar as luzes. Se algum desses relatos fez seu coração acelerar ou deixou você olhando para trás, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo os mistérios mais aterrorizantes para você. E lembre-se, o medo não escolhe hora nem lugar. Pode ser uma sombra no canto do quarto ou aquele barulho estranho que você tenta ignorar. Até o próximo vídeo, se você sobreviver até lá.